3, 2, 1, gravando. Bem, minha gente, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, muito bacana, que é o Alexandre Herculano, pré-candidato a deputado federal, que muito nos honra e honra o Partido Novo ter um candidato desse quilate, com essa vontade, com essa garra e com esse espírito público. Bem-vindo, Herculano. Obrigado, Mauro. Retribuo exponencialmente os seus elogios. É isso aí. E eu vou iniciar logo perguntando para você qual é o seu ponto focal, seu ponto principal da sua campanha. Mauro, o que acontece? A minha campanha ela é motivada por uma frase que fez parte do roteiro de Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento, protagonista do filme, diz o seguinte: ou a gente se omite ou vai para a guerra. E a minha motivação é essa, ir para a guerra naquilo que eu entendo que deva ser um combate inadiável a todo estado de coisas que a gente tem vivido. Muito bom. Você vê que as nossas ideias coincidem muito. A nossa guerra é a guerra pelo Brasil. É a retomada, muitos têm falado, a retomada das comunidades, a retomada das favelas, dos morros. Não, é a retomada do Brasil. Isso cresceu tanto, a bandidagem, porque não está só no crime organizado. Só que esse crime subiu de esfera. E é lá que nós temos que combater e iniciar a guerra democrática, moral, com direito de defesa, que muitas vezes nós não temos visto mais na nossa justiça, principalmente no Supremo Tribunal Federal, e democraticamente, como manda a Constituição, que é a nossa Bíblia maior, que nos orienta. E ver o Herculano, o Alexandre, com essa vontade, nos enche de orgulho e satisfação. E eu vou perguntar mais. À vontade. O que te levou a isso, além dessa vontade e esse ponto focal seu? Alguma coisa te moveu internamente, além da inspiração no Tropa de Elite? Sem sombra de dúvidas. O que acontece é o seguinte: eu desde criança, digamos assim, testemunho a evolução da criminalidade no Rio de Janeiro, que sempre foi a minha cidade. E entendo que em 50 anos as coisas apenas pioraram. Não houve nenhuma melhora. A gente pode dotar a polícia de mais equipamento, fornecer viaturas, coletes, aumentar o efetivo e a gente só vê a situação agravar. Por quê? Porque entendemos que essa capa de corrupção, ela tem, e como você disse bem, ela tem voado para níveis supremos. E dessa sorte fica muito difícil a gente ver melhoria no Brasil. Eu fiz, inclusive, agora, recentemente, um comparativo daquilo que foi, digamos assim, uma frustração nacional quando a gente viu a desclassificação da seleção brasileira. E eu criei um quadro de comparação entre a Noruega e o Brasil e, de fato, quando a gente analisa os dois panoramas, a gente não tem uma perda de 2-1, a gente tem uma goleada que parece de 1000-0. Né? Ou mais. Ou mais. E eu conheço a Noruega, já fui umas 3 vezes. Pois é. Então, quando você olha para um sistema, e foram esses os dados que eu trouxe em comparação, o que é massa carcerária, o que é político preso nos últimos 30 anos ou envolvido com corrupção, o quanto que nomes da Suprema Corte já foram pelo menos mencionados com envolvência nesse tipo de corrupção. Tudo zero, praticamente. Zero. É zero. É zero absoluto. É zero absoluto. E a gente, e quando você traz PIB, quando você traz riqueza, recursos naturais, aí é a nossa vez de fazer o gol. Ou seja, a gente é gigante e continuamos com essa ideia do gigante adormecido e nunca o despertamos. Então, todo esse conjunto de coisas, para além de um evento que aconteceu na minha vida, no sábado de Aleluia do ano passado, em que eu sofri uma tentativa de assalto na minha rua. E eu falei, não, chega, não dá mais, realmente não dá mais. Então, essa vontade de dar voz a alguma coisa, não só voz, é voz e corpo, porque você, como também pré-candidato, sabe perfeitamente a luta que é, o desgaste que é, o quanto que a gente se expõe, o quanto que a gente dá a cara, não é para bater não, é para apanhar, muito. E, enfim, por essa tentativa de um Brasil melhor. E você disse aí uma coisa muito importante, o Brasil
que é um gigante adormecido. E você sabe por que eu acho que o Brasil continua adormecido? Porque quem está cuidando dele é o fantasma do sistema. É o fantasma do sistema, que não deixa, pela corrupção, pela bandareira, pelas falcatruas, pelos habeas corpus, pelas sentenças, pela a falta de moral no judiciário, no executivo com o PT, com essa turma de esquerda, aí é indiscutível, não precisa nem comentar. É o fantasma. E até onde até eu sei que não conheço pessoalmente nenhum fantasma, ele não é concreto, ele não tem mãos para acordar. E nós vamos botar nossa mão para acordar esse gigante. É esse o propósito do Partido Novo. É esse o propósito da candidatura do Alexandre Herculano para federal. É esse o meu propósito de pré-candidato ao Senado Federal. É esse o propósito do Zema, do nosso pré-candidato a presidente da República, que foi um herói em Minas Gerais, acordou Minas Gerais, que estava morta, porque o PT matou Minas Gerais. O Zema acordou Minas Gerais, fez ele levantar. Ainda não deu para correr, porque foram só 8 anos, mas ele botou no trilho. E é isso que nós precisamos no Brasil. Botar nossa mão nesse gigante adormecido que o sistema, sem carne, sem moral, sem cérebro, não quer deixar. Eu vou... Como eu sinto esse sistema tão sensível, ele é quase tangível, né? Portanto, e ao contrário de você, e você me permita aqui essa análise numa outra perspectiva, eu acho que o sistema ele é muito encorpado. Ele é encorpado, ele é musculado, ele parece um titã, porque ele consegue vencer alguma coisa maior do que o Brasil, a própria nação, um sentimento que a gente tem visto se desfazer ao longo do tempo, ser consumido exatamente para que uma ideologia outra prevaleça. Ou seja, a gente já não tem mais estudos de educação moral e cívica, a gente já não tem organização sociopolítica, não há uma conscientização de fato voltada para o crescimento do Brasil, e sim um sistema que ele é todo trabalhado para angariar essas pessoas, aprisioná-las num pensamento e fazer com que elas não sejam outra coisa a não ser massa de manobra, para inclusive jogando uns contra os outros, para que a gente, nessa batalha, nesse terreno, nesse palco de guerra, a gente não consiga ver aquilo que realmente precisa ser feito para que o Brasil seja visto como uma nação de fato grande. Não, eu inclusive acho que o que você falou não é discórdia, pelo contrário. É como o corpo e a alma, ou o corpo e o espírito. Eu tratei do espírito, que é intangível, porque esse sistema tangível que você diz nunca acordou o gigante. Nunca. E eu queria dizer por que não é tangível. Por que o gigante está adormecido? Porque as mãos são fantasmas. Ele não toca, ele quer que deixar o gigante dormindo, o gigante adormecido. Porque o gigante, que é o bem, que é uma educação sem interferência ideológica, que é uma saúde que trata a pessoa, a doença, e não por prevenção, por um sistema inteligente, por um sistema digital, por um sistema que usa uma IA para monitorar cada cidadão em qualquer lugar do Brasil através do seu CPF, um sistema que nos deixa ter uma segurança pública, que não deixa assaltar o Alexandre na rua dele. Esse gigante que está adormecido. E não é nada tangente, é artificial. Ninguém sabe onde mora esse cérebro. É aquele filme que tem o gigante com o menininho na cabeça que manipulava tudo. Eu esqueci o nome agora que eu estava tentando lembrar. O sistema que eu falo é o cérebro lá em cima, não é o que está roubando. Porque esse já espalhou. Esse é o que vai fazer com que a gente tenha que lutar também com as nossas mãos, com o nosso material, com a nossa inteligência, com a nossa garra, com a nossa força, para derrotar. Mas o monstro que está lá em cima,
que a gente não percebe. Se bem que ele começou a mostrar o rabo agora com o Banco Master. O problema esse gigante começou a mexer os bracinhos, como aquele doente que está em coma e que de repente ele abre o olho e você fala, caramba, ele vai sobreviver. Mas o remédio foi um remédio amargo dos bilhões, que foi o Banco Master. O Banco Master ele é muito sonante com relação àquilo que, digamos assim, já envolve, né, toda essa capa de corrupção, como eu sempre falo, o Brasil. Eu fui convidado para participar de uma apresentação de um outro pré-candidato a deputado federal também, uma pessoa muito vaidosa, já inclusive concorrendo a um novo mandato. E ele trouxe um panorama muito, um mosaico fantástico, maravilhoso. Não, porque participaram da composição desse panorama, desse mosaico aqui, desse programa, desembargadores, promotores, defensores públicos, enfim, um conjunto de players realmente de primeira linha, primeira prateleira, como costuma se dizer hoje. E eu falei assim, Excelência, o senhor vai me perdoar, o panorama realmente parece muito bem composto, eu não te faço dúvida de que tenha realmente demandado muitas horas e até o valor das pessoas que se dedicaram a ele. Mas tem uma lacuna aí que está faltando. A pessoa se sentiu, acho que um pouco ofendida, mas como assim? Eu falei, o senhor não fala em corrupção. Ele, não, mas a lei de corrupção já é muito boa. Aí eu falei assim, olha, eu aprendi na faculdade que lei boa é aquela que produz eficácia. A lei pode ser, o texto pode ser maravilhoso, mas se ela não produz o seu resultado, a lei é péssima. Bom, mas é que o sistema, eles se blindam, né? Porque eu falei, olha, nós temos aqui um caso recente de que um ministro evidentemente envolvido com o Banco Master e o que lhe coube de punição foi um tapinha nas costas, desse por suspeito. Pô, pelo amor de Deus. Né? Então, e ele concluiu, né, a blindagem, eles se blindam, e é assim que a gente está levando. Grupos privilegiadíssimos que se blindam e que estão acima da lei, que se posicionam acima da lei. Né? E quando você o invisível. Quando era o invisível, agora começou a acordar. Quando você falou da Magna Carta republicana, da nossa Constituição, ela já está sendo lançada ao lixo há muitos anos, não é de agora. Infelizmente. Exatamente. E eu acho que o principal, para todos nós que de fato somos brasileiros, somos patriotas, amamos esse país, queremos dar o nosso sangue, a nossa vida por ele, é resgatar os valores constitucionais. E eu quero aqui simplesmente dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Quando o Alexandre diz que a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, está sendo violentada há algum tempo, eu vou usar esse termo mais pesado, eu digo o seguinte, quem é o guardião da Constituição? Não é o Supremo Tribunal Federal, é o Senado Federal, porque é o único que pode frear o judiciário. Exatamente. E você que não sabe escolher, escolhe um candidato que pode ser totalmente improdutível, inconfiável, que é amiguinho do amiguinho, secretário do amiguinho, que te dá uma compra na hora do seu voto, que já esteve lá e não fez nada. É isso que você quer? Você quer, na Câmara Federal, um deputado que está lá há anos, tem deputado aí que tem 3, 4, 5, 6, 10 mandatos quase, sem fazer nada. Tem gente que tem 40 anos de política, de vida pública. Já foi senadora, já foi governadora, já foi deputada, já foi secretária. E você lembra o que essa senhora fez no auge dos seus 84 anos? E quer mais? Raciocina. Quantos deputados estão aí elegendo um ano atrás do outro? E você continua agradecendo o caixa eletrônico do banco. Sabe por quê? Porque quando um deputado traz uma emenda para o município, um senador traz uma emenda para o município, um prefeito faz uma obra para o município, ou um secretário faz alguma ação,
Ele é como Caixa Econômica. Ele está te devolvendo o seu dinheiro, que está no seu imposto. Com certeza. Aí você agradece o prefeito. Ô, prefeito, você fez o BRT, vou dar um exemplo. Ele está devolvendo o seu dinheiro, porque ele não fez com o dinheiro dele. Ele ganha salário para fazer uma... Vou ter que me segurar. Uma M, uma porcaria de administração. Depois de 16 anos de mandato. O que cobrou? O que sobrou? Ah, mas ele fez isso, fez aquilo. Ele ganhou salário, que talvez se ele não fosse prefeito, ele não tinha um emprego que desse esse salário para ele. Porque não tem capacidade nenhuma. Mas como prefeito, pô, é muito dinheiro, é muita verba, é muito subsídio, é muito tudo. Aí faz alguma coisa e todo mundo... Vamos aplaudir o nosso caixa eletrônico que devolveu o dinheiro do meu salário que estava depositado no banco. Eu vou aproveitar o gancho daquilo que você acabou de dizer e desafiar todos aqueles que tiverem a sorte de nos assistir, façam um comparativo entre a evolução de patrimônio do político que você elegeu, que você confiou, e o que você viu acontecer na origem, na sua cidade, no seu estado, e que tenha sido feito por esse deputado. Eu reforço o desafio. E reforço para você ver o meu. O meu? Vocês podem anotar a minha declaração de imposto de renda. Em 2024 foi declarada, é pública, então não posso esconder. Minha declaração é 33 milhões. 2024, eu não sei nem quanto é hoje. Tudo declarado, porque eu não sonego imposto, não dou propina, não comprei um voto na minha campanha de prefeito e não fiz boca de urna. Ninguém viu um papel meu em nenhuma boca de urna em Volta Redonda, porque é proibido. Então eu desafio você a comparar qualquer um desses políticos, qualquer um, junta todos de mandato, vê se eles têm a ficha limpa como a minha. Vê se a Benedita tem, se o Crivella, que acabou de ser liberado lá no Supremo, não sei a que custo, porque segundo o Sérgio Cabral, ele já teve que pagar não sei quanto para o prefeito de Volta Redonda poder continuar a vida pública. Dizem que tem uma tabela lá, eu também não sei, eu só me baseio no que a imprensa publica e o Cabral fez a delação no Petrolão. Pergunta, desafio você. Quem tem? Então escolha com quem vocês vão votar. Escolha os deputados corretos. Escolha o pré-candidato a Senado correto. O deputado estadual correto. O presidente da República correto. Porque se você for ver o Zema, vê qual é a declaração do Zema lá, 120 milhões. Está declarado. Cadê a declaração do Lula? E provavelmente... Cadê a declaração do Lula? Da picanha? O da picanha, aquele que te prometeu. Picanha, e você está até hoje esperando com cara de otário, de bobo, de trouxa. Cadê? O nosso não. O nosso é claro, é transparente, do Partido Novo. Pode ter umas exceções aí que fantasiam e tal, para lá e para cá, mas não. A grande maioria segue a linha, segue a risca, e nós estamos aí para isso. Não é isso, Alexandre? Com certeza. Só para fechar, falou do Zema, eu vou arriscar dizer que Zema hoje talvez tenha um patrimônio menor do que quando assumiu o governo de Minas, porque teve que deixar a sua empresa para se dedicar ao estado de Minas Gerais. Eu acho que não, porque ele é tão capaz que ele deixou os filhos e a família e com certeza ele tem dividendos. Como eu, provavelmente, devo ter dividendos. E eu espero, porque senão meus filhos estão fritos. Mas você pode ter certeza que ele não saiu da favela e hoje está com um apartamento na Pelo contrário, morava numa casa, nem o Palácio Mangabeira, que é o Palácio do Governador, ele usou. Mas a gente tem muito... Diferente de outros que só usaram isso e estão aí bacana e dizendo Lula, Lula! Igual o prefeito aqui do Rio de Janeiro, o ex-prefeito do Rio de Janeiro. Lula, Lula! Não, que agora diz que é uma vergonha ter participado, aqui, apontando o dedo para que eles participaram da festa do guardanapo. Ele falou, né? Tudo amiguinho dele. Ele disse isso. Não, ele participou, ele estava lá. Ah, ele estava lá? Com o guardanapo. Ele falou assim, você viu? É muito cara de pau, cara. Que é isso, gente? É uma loucura. Ele que criticou o Lula como autoridade, ou se vestindo de autoridade, porque a autoridade está na moral,
falou que o Lula, pô, Lula, por que você comprou um sítio? É a mesma coisa em Atibaia, é a mesma coisa de comprar em Maricá. Achou bonitinho que o Lula foi bobinho e ganhou um sítio da Odebrecht em Atibaia. Tinha que ser num lugar chique. São Campos do Jordão, Petrópolis, Teresópolis. Porra, Mas ele agora isso é afasta-se do postura. próprio grupo apontando o dedo. Essa é postura de um homem que quer ser governador. O que representa isso é mais um nessa esteira que vem aí de anos. Com certeza. É isso aí, meu amigo. Te agradeço imensa a oportunidade. Eu tenho certeza que são pessoas como você, encontrar pessoas como você no Partido Novo é que nos motiva a ir além, obrigado. A despeito de todo o cenário e toda a eventual dificuldade, mas de certeza que você é inspirador e o nosso Rio de Janeiro merece essa representação. Estaremos lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, e ter o Alexandre Herculano também, vocês podem ter certeza. É um companheiro. Eu não estaria, é lógico que ninguém tem estrela na testa, mas a energia, cara, quando são pessoas do bem, não tem atrito, é natural. Se a gente atrita com alguém de cara e fica na dúvida, não confia, é porque lá na frente você vai ver que tem alguma coisa que não bate com a nossa moral, com nossos costumes, com a nossa força e com nossos ideais. São interesses pessoais. E o Herculano, o Alexandre, como deputado federal, vai ser uma honra para nós, do Rio de Janeiro, termos um deputado com esse quilate e, com certeza, vai estar comigo se eu chegar lá, se Deus nos iluminar e iluminar o país de nós chegarmos lá. Nós vamos fazer uma tabelinha e vamos trabalhar muito pelo Rio. Concorda? Com certeza. Porque está na nossa veia, está no nosso sangue, está no nosso espírito isso. Com certeza. Obrigado a todos, obrigado, Alexandre. Foi um prazer te receber. Mais uma vez. Vem aqui todas as vezes que a agenda permitir, porque não está fácil para mim, como também não está fácil para ninguém, mas para mim está pesado, eu confesso. Nós estamos juntos. Sempre, irmão. Estamos juntos, irmão. Fica com Deus e vocês fiquem com Deus também. Obrigado. Um abraço. Boa, excelente. Foi bom?